Para você que está fazendo sua soja e na segunda safra o milho não está dando certo, a gente veio achar a solução aqui em Dubai, na Gulfood 2023. E ó, é desse tamanhinho, mas com potencial gigantesco. Quem vai me explicar todo esse potencial e por que isso é uma solução é o Júnior Balestreri, que é diretor sócio da Arbasa, não é isso, Júnior? Esse grãozinho desse tamanho, essa oleaginosazinha, é solução para o produtor brasileiro. Seja bem-vindo. É isso aí. Essa cultura, ela já existia há muitos anos no Mato Grosso. O pessoal plantava e a gente percebeu em algum momento que tinha potencial para vender no mundo. Eu trabalho com a minha família, o meu tio tem uma história de 50 anos com feijão no Brasil, que é o nosso diretor-geral, e ele, juntamente com o meu primo, que é o head de exportação, que está aqui presente, eles perceberam que havia uma demanda e que as pessoas não tinham para quem vender, não tinham para onde exportar. Então eu fui para Canarana, no Mato Grosso, e lá em Canarana nós construímos uma unidade e lá nós conseguimos oferecer para o produtor assistência técnica, sementes de qualidade, insumos e garantir a compra, que era o medo do produtor de não ter para quem vender. Então começamos a levar para todo mundo, a gente está há muitos anos nessas feiras e seguindo o exemplo de Canarana, no Pará começou a haver uma demanda por alguma coisa que não fosse o milho, porque o milho não cabe na janela de Paragominas, lá no norte do Pará. Então nós também fomos para o Pará, construímos uma unidade lá, no caso nosso diretor, o Nilson, e ele está lá nesse momento. Eu estou lá em Canarana e esse é o momento de semear, inclusive. O pessoal está plantando agora para colher em junho e julho. E mais um ano, muitas pessoas vão mudar a sua situação de vida, mudar a sua fazenda, vão ganhar muito dinheiro com uma cultura aí que é, talvez hoje, 1/5 do valor do milho, com menos risco e menos necessidade hídrica. Então eu vejo como uma cultura maravilhosa, é uma verdadeira revolução no Brasil da agricultura. E a Arbasa, como você estava me contando, abriu um canal de exportação para o gergelim brasileiro. Como é que hoje é o mercado internacional para o nosso gergelim e quais são os potenciais que a gente tem? A África é o principal produtor de gergelim hoje e a produção de gergelim varia, tem anos melhores e piores em todos os locais do mundo. Mas hoje existe espaço no Brasil para um crescimento muito expressivo. Eu acredito, aí o Tocantins no ano passado abraçou também, já existe uma área expressiva, aí, maior que 30 mil hectares. E eu tenho certeza absoluta, eu não só acredito, que muitos outros estados, como nós já estamos vendo no Maranhão, na Bahia, todos os locais onde existir a temperatura e as condições adequadas, vai existir produtores rurais que vão se beneficiar. E eu entendo que quando a gente pensa na sequência da soja, por exemplo, o gergelim, ele deve ser uma cultura bastante resiliente. A safrinha de milho, por exemplo, é uma cultura delicada. O milho é uma planta menos resistente do que a soja, por exemplo. E o gergelim, eu imagino que tenha características, então, semelhantes, quando o quesito é resistência e resiliência com a soja. O gergelim, falando aqui um pouco tecnicamente, ele tem uma capacidade de aguentar, poderíamos dizer, mais rústico do que o milho. Sim. Então, numa situação mais adversa, climática, ele vai ter mais viabilidade que o milho. Ele também é uma cultura mais barata e a raiz dele, digamos assim, que é mais forte que a do milho e da soja. Inclusive, melhora o solo. Então, por todos esses motivos, e acredito assim, para te falar o principal, ele é muito barato de fazer. Sim. Em relação às culturas tradicionais. Sim. Então ele se torna viável, ele traz muito retorno. Os preços estão bons aí nos últimos anos e tendem a permanecer em patamares adequados para que o produtor tenha um bom resultado. E o mundo vem aceitando. O grande desafio nosso era apresentar para o mundo o gergelim do Brasil. Exato. E foi muito bem aceito. As pessoas no início diziam para a gente, há 3, 4 anos, na Gulfood, por exemplo,
que Brasil não faz gergelim, que nós nunca íamos ter qualidade. E a gente vem tentando seguir o exemplo do café. Sim. Nos posicionar entre os melhores do mundo. E fico feliz, nós temos conseguido alcançar isso. Ou seja, estar numa feira como essa tem justamente essa importância, né? Garantir esse olho no olho com o comprador internacional e mostrar em loco para ele a qualidade do produto brasileiro. Exato. Nós já vimos fazendo há alguns anos isso com feijão brasileiro, tá? Alguns feijões aí que são só de exportação, que nem se consome no Brasil. O produtor veio aceitando fazer e aprendendo a fazer. E o gergelim está seguindo o mesmo exemplo. E assim, eu vejo muitos lugares onde as chuvas não são regulares e o produtor ele estava ali pensando que não tinha opção, que só poderia fazer o soja ou que só teria 10 a 20% de milho para fazer. E hoje esse produtor ele está vendo o resultado. Ele está, para ser bem prático, comprando uma máquina nova, comprando mais terra, mudando a sua condição. Eu já vi muitas histórias assim e eu fico feliz de fazer parte disso. Júnior, para a gente finalizar, o produtor que está no Brasil nos ouvindo, aqui direto de Dubai, que queira saber um pouco mais e queira investir nessa cultura, pode procurar direto a Arbasa para entender como entrar nessa cultura e acompanhar essa cadeia? Então, a Arbasa hoje é a maior empresa de gergelim do Brasil e nós temos uma equipe técnica muito qualificada. Damos o apoio para que o produtor use o mesmo equipamento que ele já tem do soja. Garantimos a compra, então assim o produtor não precisa ter medo. Ele contando conosco, ele nos procurando, ele não precisa ter medo da cultura, vai ser viável. Excelente, ele planta e colhe com o mesmo maquinário da soja. Exatamente. E durante o desenvolvimento, talvez ele diga assim, pense, eu não vou saber como fazer, mas nós vamos ajudar o produtor. Excelente. Para você que está aí, quebrando a sua cabeça, o Júnior e a Arbasa estão te trazendo uma solução. Como eu falei, é pequena, mas é gigante. Então, é o gergelim brasileiro chegando no mundo.